Anteriormente, no Mais Amor, eu vejo que você vai gravar um CD. Oxi, CD de quê? Um CD gospel, você vai cantar músicas e vai gravar um CD. A minha avó sentava na mesa comigo quando eu chegava da escola e ela começava a ler comigo. E disse para que saísse o povo todo, os animais, que eles fossem servir a Deus como eles tinham pedido. Moisés era assim, ele estava bem, mas quando ele explodiu, o que ele tivesse na mão ele tacava. O povo ainda tinha a capacidade de reclamar, de duvidar. E aí Moisés levanta o seu cajado e o mar se abre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre Êxodo 16 e não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar porque o vídeo de hoje está maravilhoso. O capítulo 16 de Êxodo é um dos meus capítulos preferidos desse livro, porque ele traz lições tão atuais para a nossa vida. Muita gente acha que o Velho Testamento ele é antiquado, ele não traz lições importantes para a nossa época. Mas vamos estudar um pouquinho desse capítulo 16 e você vai ver o quanto ele é atualizado e o quão parece que ele está falando exatamente para a nossa geração. Geração de pessoas extremamente ansiosas. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho de ansiedade e de como a ansiedade é um dos grandes obstáculos para a nossa fé. Êxodo 16, do 1 ao 3, que diz o seguinte: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Que panela de carne, né? Mas tudo bem. Quando comíamos pão a fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-te de fome a toda esta multidão. Gente, vocês já pararam para pensar quando as pessoas elas estão insatisfeitas com a atualidade, como elas ficam presas no passado? Elas não vivem o presente, elas ficam pensando, oh, como o meu passado, como era bom o passado. Na minha época, eu andava 350 quilômetros todo dia de manhã para ir para a escola. Era tempo de vacas gordas, às vezes nem era, né? Mas a pessoa, sei lá, floria na cabeça dela, imagina que no passado tudo era flores, não existiam problemas. O povo de Israel estavam escravizados, levando chicotadas, deviam passar fome, sede, todo tipo de dificuldade, eles não suportavam mais ser escravos, mas agora eles estão no deserto, bateu aquela fominha. Tô com fome, mamãe, com tanta fome que comeria um elefante. O que eles fizeram? Murmuraram e reclamaram da atualidade deles, porque eles estavam pensando, né, comparando ao passado e floreando mais ainda o passado deles. Quando eu leio esse capítulo, eu também me pergunto como Moisés suportou. No início, quando ele foi chamado por Deus, né, ele tinha medo de falar, ele não se achava apto para ir pregar a palavra de Deus, e no que ele se tornou depois, aqui a gente já pode vislumbrar isso, o líder que Moisés se tornou. Diante de uma situação dessa, ele liderando toda aquela população e aquele povo enchendo a paciência dele, porque não tinha comida, não tinha água, não tinha não sei o que. Não temos biscoitos. Gente, como é que Moisés não explodiu, né? Porque se fosse eu chegava pra eles e falava: Vocês já estão bem grandinhos, vão se virar, se eu vou embora, não quero mais saber de vocês. Vai embora! Mas eu não sou Moisés. E na verdade, quando a gente lê textos como esse, a gente percebe que nós somos mais parecidos com o povo de Israel. Nós somos impacientes, ansiosos e murmuradores. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? A diferença que existia entre o povo e existia entre Moisés. Entre o povo que não estava conectado com Deus e Moisés, que tinha uma conexão especial com Deus. Eu anotei aqui algumas características de Moisés. Até uma dica para quando a gente vai ler a Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia toda
correndo, né, ler rapidamente e não para estudar mesmo. Quando a gente estuda, a gente sublinha, a gente anota, a gente coloca características, a gente busca o que esse capítulo está falando para mim, o que eu posso aplicar à minha vida. Existem grandes diferenças entre o povo de Israel e Moisés. Uma delas é, enquanto o povo de Israel foca no problema, Moisés foca na solução. Você é do tipo que reclama de tudo? Tudo acontece comigo. Por que isso aconteceu comigo e não acontece com outra pessoa? A grama do vizinho é mais verde. O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Nós somos pessoas muito ingratas. Sempre que está com problema, a gente tem várias coisas boas ao nosso redor, mas a gente foca tanto no problema que a gente não enxerga mais nada de bom. Tem até um grande treinador de pessoas que ele diz o seguinte: tem gente que fala, quando furou o pneu do carro, mas isso só acontece comigo. E aí ele diz, você imagina se só furasse o seu pneu, né? Os borracheiros iriam morrer de fome. Problemas acontecem com todo mundo, né? O tempo todo. A diferença é que algumas pessoas elas focam mais nos pontos positivos, elas focam mais em resolver. Liga e pede ajuda, ou então sabe trocar o pneu, vai lá e troca, pronto, resolve e acabou. Enquanto algumas ficam olhando lá pro pneu, chorando, lamentando, por que meu pneu foi furar, que droga. Perde muito tempo no sofrimento, ao invés de levar a Deus a questão e tentar resolver. Enquanto o povo de Israel estava lá murmurando, se lamentando, se queixando, focando no problema, Moisés vai lá e foca na solução e pede para quem realmente pode resolver o problema, porque eles estavam no deserto eles não tinham como plantar, não tinha animais ali fácil para eles caçarem e comer, só um milagre poderia resolver. Isso é uma lição para nossa vida. Tem coisas que nós conseguimos resolver e tem coisas que dependem unicamente de Deus, e é aí que a gente deve descansar e entregar na mão dele. Você já se viu assim também? Com problemas para resolver, ao invés de falar com Deus, você procura todas as pessoas do mundo, liga, vai atrás e Deus fica só por último. Ele não deveria ser a primeira pessoa para quem você vai buscar ajuda, para quem você vai contar os seus problemas, as suas dificuldades. Não que você não possa contar para outra pessoa, mas Deus tem que ser a principal prioridade. Uma outra lição também que eu aprendi nesse capítulo é que enquanto o povo é ingrato, o povo está sendo ingrato, tá? Quando você murmura, quando você se queixa, depois de ter recebido uma grande bênção e de estar vivo e de ter saúde, tinha acabado de acontecer um milagre, aberto o mar vermelho, as águas divididas, então olha o poder de Deus, e o povo nesse momento já começou a reclamar e se queixar de Moisés, que na verdade não era uma reclamação contra Moisés, na verdade era uma reclamação e murmuração contra Deus. Tinha esquecido tudo de bom que Deus tinha feito na vida deles e focaram apenas naquele momento que eles estavam com fome. Enquanto isso, Moisés reconhecia quem era o seu Deus. Moisés bendizia o nome de Deus, ele tinha confiança plena de que Deus iria resolver aquela questão. São 3 pontos extremamente interessantes para a gente levar para a nossa vida. Focar mais na solução dos nossos problemas, em vez de focar no problema. Parar de reclamar e passar a agradecer. E ao invés de falar da sua vida e reclamar da sua vida para outras pessoas, passar a conversar com Deus e passar seus problemas e seus questionamentos para Ele, que é quem pode te ajudar a resolver. Depois que Moisés levou a questão a Deus, Deus resolveu. Êxodo 16, do 15 ao 19. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais e os outros menos. Porém, medindo-o com homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer, e disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. O que Moisés estava dizendo aqui? Não precisa colher hoje o que você vai comer amanhã, porque amanhã eu vou mandar o pão do céu novamente. E às vezes Deus fala isso pra gente, não se preocupe com o seu amanhã, vê as aves que voam no céu, elas não colhem, e mesmo assim Deus não deixa faltar nada para elas. E a gente hoje, né, o problema da humanidade, né, a doença do século, podemos dizer assim, é a ansiedade.
a gente não consegue viver o presente, a gente não consegue viver as coisas maravilhosas que temos hoje, porque ou a gente está focado no passado, em como o passado era bom, como a gente tinha isso, aquilo, né? Muitas vezes floreando, né? A gente esquece dos problemas que a gente também tinha no passado, ou também focando em coisas ruins que aconteceram no passado, em brigas, ou se preocupando com o que vai acontecer no futuro, como é que eu vou resolver meu futuro, como é que eu vou pagar minhas contas, E a gente começa a viver ou no passado ou no futuro e o nosso presente deixa de ser vivido. E aí a gente vê no capítulo de Êxodo, Deus já falando com aquelas pessoas: parem de se preocupar com o dia de amanhã, viva o hoje, colha o maná hoje, o alimento de amanhã eu vou mandar para vocês amanhã. Essa foi uma grande lição que eu tive, né, em um momento que eu precisava ler esse capítulo. E eu lembro um dia eu nessa mesma varanda aqui, onde eu estava chorando e reclamando a Deus, me queixando de todos os problemas, e aí eu percebi que eu estava sendo igualzinha ao povo de Israel. Vocês podem ver que o cenário ele mudou, porque no início desse canal a gente morava no Rio de Janeiro, na capital. E há um tempo a gente já vinha sentindo uma vontade no nosso coração de mudar, onde a gente tivesse mais qualidade de vida, onde tivesse mais tranquilidade. Não tínhamos muita perspectiva de mudança, porque os dois já trabalhavam no Rio e a gente pensava, a gente só pode mudar se for com um emprego, né? E como conseguir emprego para os dois para mudar? Eu amo o Rio de Janeiro, é um local que eu tenho imensa gratidão. Eu sou de Alagoas, eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha mais ou menos 12 anos, e foi no Rio que eu entrei para a faculdade dos meus sonhos. Foi no Rio que eu conheci grandes amigos, foi no Rio que eu conheci o meu melhor amigo, que depois se tornou meu marido, que é o Isaac. No Rio também tenho muitos familiares, então muitas pessoas queridas para mim. Por um milagre surgiu essa oportunidade. Eu consegui a transferência do meu trabalho. Hoje a gente mora aqui em São José, na Grande Florianópolis, e a gente trabalha em Florianópolis. Tanto eu consegui uma transferência e ele um trabalho, né, no mesmo período, e que nos deu condições de poder mudar. Só que o primeiro mês aqui foi muito difícil e eu murmurava muito, eu reclamava muito, porque eu gosto muito do Rio, de algumas características do Rio. Ter mudado para cá aconteceu como um milagre, era para eu ser muito grata a Deus, mas no primeiro mês eu só focava na falta. Aqui é bem diferente, né? Tem coisas lá no Rio que não tem aqui. E tem coisas muito boas aqui que não tem no Rio, só que eu só estava focando no que faltava aqui. E eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu cheguei de madrugada, Isaac foi me buscar no aeroporto, ele já estava aqui, e ele veio todo feliz para me mostrar o apartamento. Eu cheguei e comecei a chorar, porque eu olhei pra rua, tava tudo escuro, não tinha aquelas luzes da cidade, vi que o muro do prédio onde a gente mora não era alto. E aí eu comecei a pensar que ia vir ladrão, ia escalar, ia entrar dentro do nosso apartamento, ia roubar. E ele, não, mas aqui é mais tranquilo, por isso que não precisa ter muro. Não, tinha que ter cerca elétrica, tal. No outro dia de manhã acordei, e os passarinhos cantando, tal. E eu comecei a ficar muito chateada. Gente, como é que eu vou dormir aqui? Não vai dar mais pra dormir aqui, porque todo dia eu vou acordar com esse monte de passarinho fazendo essa algazarra, essa bagunça. Que bagunça é essa? Sai! E aí eu reclamava de tudo. E eu pensava que lá onde eu morava tudo era perfeito. Não tinha problemas antes. Tinha, não todos os dias, mas muitas vezes eu acordava com sirene de ambulância, já que eu morava numa rua principal. Eu tava com um problema de saúde e eu tava tentando descobrir o que era. E eu tinha no Rio várias especialidades ao meu dispor. E aqui, por ser uma cidade pequena, é mais difícil de você conseguir consulta, é mais difícil de você conseguir disponibilidade, de você conseguir algumas especialidades. E isso me irritou muito e isso fez com que eu fosse reclamar com Deus. Por que eu mudei pra cá? Um lugar muito parado. E aqui não tem os médicos que eu preciso, e aqui não tem as coisas que tinham lá no Rio. E aí eu comecei a chorar e reclamar com Deus. Uma das grandes coisas que a gente pode fazer quando a gente tá mal, quando a gente tá triste, é levar o problema para quem realmente pode resolver. E eu contei isso tudo para Deus, contei o quanto que eu estava chateada, e ele me fez a seguinte pergunta: Gleice, o que tá te faltando? E nesse momento eu comecei a chorar ainda mais, porque na verdade não estava me faltando nada. Eu não estava sentindo dor que precisasse ir numa especialidade determinada. Não tinha necessidades que eu precisava resolver naquele momento. Eu estava preocupada com coisas que pudessem acontecer no futuro. Quando Deus me fez essa pergunta, eu senti vergonha, porque Deus fez um milagre, Deus fez aquilo que eu vinha pedindo para Ele, e eu só estava reclamando. Uma outra coisa muito importante que Deus me falou naquele dia é:
Gleice, você precisa parar de ter o controle de tudo nas suas mãos. Entrega esse controle para mim, e é por isso que você veio para um lugar menor. É por isso que você veio para um lugar que foge um pouco do seu controle, para que você reaprenda a viver. Só que agora aprenda a viver entregando o controle da sua vida nas minhas mãos. Eu estava conversando com um senhor, e eu gosto muito de conversar com pessoas idosas porque elas têm muita sabedoria, elas têm muito para ensinar pra gente. E eu sinto muita falta de conversar com a minha avó, porque quando eu estava passando por problemas, muitas vezes eu ia conversar com ela e ela falava assim: ah, mas o que é isso? Não tem fé em Deus, não? Isso aí vai se resolver. Era uma coisa tão simples, mas que no momento que eu estava lá desesperada para resolver alguma coisa, eu não pensava nisso. E ela sempre falava: vai se resolver, vamos orar. E hoje falta muito disso na gente. Falta muito que a gente vai entregar a Deus os nossos problemas. Ele também tinha vindo do Rio, estava morando por aqui, e aí eu falei assim: você não sente falta de muitas coisas que tinha na cidade grande? E aí ele falou: não, eu não sinto. No início eu senti, mas hoje eu aprendi a conviver aqui. E hoje eu gosto de onde eu vivo. Quantas especialidades, hoje eu não preciso mais de todas as especialidades médicas que eu precisava antes, porque hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho qualidade de vida e eu não fico mais doente como eu ficava antes. Hoje eu tenho aqui tudo que eu preciso, nem mais, nem menos. E aquilo eu trouxe pro meu coração, porque eu estava preocupada com coisas que ainda nem tinham acontecido. Na verdade, o que eu precisava, aprender a deixar tudo no controle de Deus. Nós não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer, porque quando acontecer, Ele vai estar lá presente. Não preciso ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã, porque quando for amanhã, Ele vai mandar o maná. A gente fala muito daquilo que a gente precisa ouvir. Talvez eu fale bastante sobre esse assunto, porque eu acredito que muitos de nós precisamos ouvir isso constantemente. A gente precisa vencer a ansiedade. Só vencendo a ansiedade é que a gente aprende a deixar as coisas nas mãos de Deus. Quando a gente para de se preocupar com as doenças do futuro, a gente está colocando a nossa saúde nas mãos de Deus. Quando a gente para de se preocupar se amanhã a gente vai ter dinheiro para pagar as contas, é quando a gente está colocando a nossa vida financeira nas mãos de Deus. Quando a gente para de se preocupar com o que vamos comer, o que vamos vestir, a gente está colocando a nossa manutenção nas mãos de Deus. E esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Lute contra a ansiedade e traga a fé para dentro do seu coração, para que você possa viver uma vida mais plena, mais feliz e com muito mais qualidade de vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E obrigada pela presença de vocês. Se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou